agradecemos a Jesus por estarmos aqui mais uma vez. Pedimos aos benfeitores que nos ajudem para que nós possamos sair mais enriquecidos com a proposta do Espiritismo. Eu vou falar sobre superação das imperfeições, baseado em Joana de Ângeles, no livro dela, Liberta-te do Mal. Bom, o fato de estarmos reencarnados já mostra que estamos a caminho da superação dos limites, né? A reencarnação sempre propicia crescimento, inevitavelmente, porque nós temos que, de alguma forma, enfrentar as questões da vida. E para enfrentá-las, nós temos que colocar os nossos conhecimentos em ação. Eles são mobilizados para enfrentar, para resolver situações. Em situações novas, outros conhecimentos são também desdobrados, então isso continuamente pode acontecer. Agora, tem pessoas que infelizmente elas ficam com o pé no freio, elas retardam, como diz Joana de Ângeles, o seu progresso, principalmente o moral, e isso pode trazer problemas pessoais, de consciência, autoculpa, autocobrança, e isso pode fazer derivar outras coisas, como autoflagelo, autopunição e por aí afora. Uma coisa que eu questiono é assim, o quanto nós estamos implicados no nosso processo evolutivo. Me parece que é muito pouco. Nós podemos fazer os nossos esforços, frequentar o centro, ler, trabalhar, mas talvez a gente não esteja muito incorporando esse projeto de melhoria pessoal, de crescimento, do mesmo modo que nós fazemos numa empresa, por exemplo. Marcos, aí dá para escutar aí atrás? Me parece que está simples. Se você trabalha numa empresa e você responde para um departamento ou o seu cargo em si, muitas vezes você é obrigado a estar atualizado, a atingir objetivos para que você continue nesse cargo. Às vezes a gente deixa o nosso processo de crescimento como que à mercê dos acontecimentos, né? Ele nem sempre é priorizado como deveria, e ele é mais importante do que os projetos sociais, os projetos humanos, porque é o indivíduo se acertando que ele pode melhorar a sua relação com a sociedade. E também é o principal, porque tem uma coisa que a gente sempre fala aqui nas palestras, que a gente se identifica muito com as questões humanas, com o corpo, com os nossos posicionamentos sociais, poder, etc. E essa identificação faz com que nós reduzamos a vida a estas questões pequenas. Não que elas não sejam importantes, mas elas não são prioritárias. Esse discernimento de saber distinguir o que é importante e o que não é importante é significativo. Se nós somos bombardeados por uma mídia materialista, onde joga uma série de ideias materialistas, e principalmente nos valores do consumo, o indivíduo pode ficar perdido. Ele pode ficar perdido. Ele pode achar que estas são questões principais da sua vida. E não são. A qualquer momento, todos nós aqui podemos desencarnar. A qualquer momento. A qualquer momento. Isso mostra a precariedade da nossa condição, de alguma forma física, né? E aquilo que nós julgávamos muito importante, e às vezes até a alucinação de achar que somos imprescindíveis, fica tudo aí e funciona tudo bem e às vezes até melhor, né? Então é uma ilusão que nós criamos, e eu acho que essa ilusão é redentiva, ela prende a pessoa mais ainda ao corpo, as questões do meio material. O Espiritismo de jeito algum propõe uma alienação social pensando somente na espiritualidade, mas a gente está refletindo
a relação que existe entre essas duas instâncias, a física e a espiritual. Bom, Joana de Ângeles fala que quem tem consciência de sua realidade espiritual deve pautar a existência do futuro que o aguarda. É isso que eu estava falando. A pauta da nossa vida tem que ser em torno disso, do futuro que nos aguarda. Isso é estar, digamos, alinhados com a nossa programação reencarnatória. E assim, quais são os derivados desse alinhamento, dessa preocupação com esse futuro, né? O que ele pode gerar? Pode gerar, talvez, mais lucidez na personalidade. E também, digamos que a pessoa fica compromissada com a sua reencarnação, e isso pode fazer com que ela fique mais sintonizada com a espiritualidade. Eu não vou chamar de superior, com os espíritos mais lúcidos, do que ficar ligado com os espíritos doentes, perturbados, que vai gerar na personalidade uma série de tormentos. Inquietação, apreensão, medo, insegurança, falta de perspectiva. Tudo isso pode acontecer no contato com os espíritos doentes, como também nós podemos ter estes sentimentos, dependendo das priorizações que nós fazemos da vida. O futuro que nos aguarda é muito maior do que o nosso presente, embora não possamos prescindir do presente para chegar no futuro. Né? Pode ser até uma contradição isso, mas nós precisamos do presente, que ele, digamos, tem a matéria-prima para o nosso desenvolvimento, mas ele é um meio e não é um fim. Esse é o lance. Ele é um meio para algo maior. Esse algo maior é a evolução. Ele não é um fim em si mesmo. A vida não se encerra na materialidade, nas nossas conquistas, nas realizações. Isso são meios para fazer a pessoa crescer, que são imprescindíveis nesse sentido, né? Agora, eles vão ajudando a nós nos aprimorarmos. E isto significa ter mais lucidez, ampliação de consciência, ter mais significado à existência. Muitos de nós sofremos com a existência, entre outras coisas, por conta dessa falta de significado. Ou seja, a vida parece que não tem sentido, parece que é uma mesmice, parece que vai ser sempre assim. Isso é identificação com a materialidade. E nós ficamos entorpecidos, confusos. E aí realmente escapa o significado. Então, se você passa por uma prova difícil, que pode ser uma perda, uma doença, um desemprego, fica insuportável, porque não tem sentido. Parece que é um azar, parece que é um jogo de sorte e azar da sociedade, esquecendo que tem leis que regulam o nosso processo evolutivo. Então, a pessoa que não tem perspectiva, que não tem, por exemplo, uma visão da espiritualidade ou da vida futura, as coisas do presente são angustiantes. E essa angústia pode deixar a pessoa realmente muito mal, sofrer bastante, né? Porque ela tem a impressão que vai ser sempre assim. E nós temos a tendência de nos vitimizar. Parece que nós somos os azarados, que o mundo conspira contra nós, que para as outras pessoas tudo dá certo, menos para nós. E a gente vai caindo nessas reflexões doentias. Tem um nome, chama espiral descendente. Na terapia cognitiva, é uma espiral que você vai descendo, vai descer. Nós temos que entrar numa espiral ascendente, subindo. Cada vez mais as coisas se ampliando, tendo mais significado. O Espiritismo informa que todos os atos produzem efeitos equivalentes, lei de causa e efeito, né?
nascendo a responsabilidade moral em torno da conduta a ser mantida. Algumas pessoas se incomodam com o Espiritismo por causa dessa questão, né? Quando fala que ela é a protagonista da sua evolução, que ela é responsável pelo estado que se encontra, algumas pessoas não querem. Elas querem delegar ou transferir essa responsabilidade aos obsessores, aos pais que não deram uma boa educação, à sociedade materialista. Sempre vem um monte de desculpas, né? O percentual dessas influenciações não são tão grandes como as decisões que nós tomamos. Então, quando fala aqui que todos os atos produzem efeitos equivalentes, então a gente poderia fazer um paralelo do estado que nós nos encontramos com alguma coisa que aconteceu anteriormente. Não sei se dá para acompanhar o raciocínio. Se todos os atos produzem efeitos equivalentes, se nós estamos numa posição agora, ela é resultado de alguma atitude anterior. Então, por exemplo, se o indivíduo tem, digamos, um déficit ou uma deficiência mental, provavelmente ele fez alguma coisa na área da intelectualidade que hoje apresenta restrições. Então, essa contraparte dá para a gente começar a fazer uma leitura, não é? Você pega uma pessoa hoje que tem restrições afetivas, ela não consegue se relacionar afetivamente. O que será que ela aprontou na área da afetividade? Não é a lei de Italião, porque o que a pessoa apresenta foi ela que fez, não é um castigo, não é Deus que fala, olha, você abusou da intelectualidade, você vai nascer com deficiência mental. Não é isso. A pessoa já está alterada pelas atitudes que ela provocou. Você pega uma pessoa agora que enfrenta uma situação difícil e ela não suporta esse enfrentamento e ela se vale de artifícios sociais como a bebida. Então ela entra no alcoolismo para lidar com a angústia, acaba desenvolvendo uma cirrose, vem todo o sofrimento da doença. Foi Deus que castigou? Foram as opções dela. Ela que pedia o copo de bebida, não era Deus que estava pondo. Então essa noção errada de que Deus castiga. Agora, o que acontece é que na programação encarnatória o indivíduo pode pedir para passar por situações que sejam úteis ao seu crescimento. Então ele pode pedir às vezes uma restrição para que aquilo não sirva de motivo de quedas maiores. Por exemplo, a pessoa é muito bela e ela tem uma tendência à vaidade muito grande. Ela pode pedir a feiura como uma prova, para que ela não reincida em coisas que ela já fez no passado. E outras coisas. O indivíduo pode pedir, por exemplo, restrições na área profissional. E é aquela pessoa que tem uma subprofissão a vida toda. Porque ela já teve poder no passado e se ela voltar a tê-lo, vai ser um desastre. Ela não vai conseguir dar conta das tendências que ela faz. O lance, gente, é lidar com as nossas tendências. As tendências foram criadas, não é uma coisa que aparece. É que nem quando se fala de dom. Nossa, tal pessoa tem um dom maravilhoso. O dom é um nome para alguma coisa que ela realizou com muito esforço. Não tem gratuidade, né? O indivíduo tem um dom para a música. Não, ele estudou muito música em vidas passadas. Então, as restrições ou facilidades que nós apresentamos dependem da nossa atitude diante da vida, daquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. O modo como somos, otimista,
amistoso, esforçado, ou medroso, insatisfeito, doente, não é o resultado do corpo e nem da educação familiar. É resultado das ações nossas anteriores. São conquistas pessoais. A influência genética tem um percentual e a influência social também um percentual. E já tem aí pessoas da área da medicina dizendo que as atitudes do indivíduo podem afetar a parte orgânica também, alterar algumas questões aí da célula. Para ver o quanto a psicanálise, por exemplo, vai falar nessa direção também. O impacto da nossa mente sobre o corpo é muito grande, muito grande. Então, nós não podemos reclamar o modo como nos encontramos com esses comportamentos a terceiros, né? E você pode achar assim uma justificativa e dizer, não, eu sou irritadíssimo, mas o meu pai também é, eu herdei isso dele. O percentual genético é muito pequeno. O que pode ser é que você fazia parte do grupo que ele pertence, ou vocês pertencem ao mesmo grupo, que eram pessoas, não sei o que faziam no passado para ser tão irritadíssimos, mas alguma coisa levou a isso, não é? Então, estas tendências que a gente pode ter aprendido do nosso meio familiar é muito pouco aquilo que vem dos nossos pais. A maior parte são nossas, as conquistas morais são nossas, nós não herdamos. Você pode falar, mas tal pessoa é muito honesto porque o pai passou isso para ele. Não, o pai ele ensinou, mas a capacidade de assimilar esta moralidade depende da evolução do indivíduo. Você pode colocar uma pessoa numa família que tem valores brilhantíssimos, né, de espiritualidade, e o espírito inferior reencarna naquela família, ele não vai se valer desses valores. Como nós vemos por aí, você pega algumas contradições, você pega uma mãe super educada, um pai que tem valores legais, com um filho rebelde, um filho que usa drogas, que não está nem aí com a família. Valores totalmente opostos. São coisas dele, não é da família. Portanto, aquilo que você não está contente, o que nós não estamos contentes, nós temos que trabalhar e modificar. Diz o Dr. Bezerra de Menezes, cada indivíduo é a história viva dos seus atos passados. Quer saber quem você foi no passado? Se olha no espelho. Então, você olhando no espelho, você fala, caramba, essa pessoa aí é encrenqueira, negativo, pessimista ou positivo, esforçado, são os reflexos das nossas realizações anteriores. E se a gente olhar esse espelho e não fazer alguma mudança, nós também já estamos vendo o futuro. O futuro vai ser uma repetição do presente. Aí é mal, né? Mas ter a consciência já é um grande passo, né? Mas chega uma hora que a consciência pesa. Chega uma hora que é insuportável saber e não fazer. Essa é a dor moral. Agora, eu acho uma boa. Eu acho uma boa porque às vezes a dor nos mobiliza. Não é? Nós não estamos totalmente entregues a nós mesmos ainda. Então, nossa, tem vários mecanismos de ajuda espiritual. Não é? Eles, por exemplo, os benfeitores podem promover uma doença temporária na pessoa, porque ela estava enveredando no caminho do vício para fazer fraudes na empresa, ela cai doente, enferma, fica afastada 6 meses, é o tempo que dá para ela se recuperar. É uma ajuda. Agora, do mesmo jeito, o obsessor pode ver que você está caminhando legal na sua vida, está estudando, frequentando o centro,
e coloca um louco do seu lado, desencarnado, que começa a te inspirar a fazer mil coisas, a beber, a sair, a trair a sua esposa, seu marido, a fazer loucuras. E eles fazem isso. Então, como que está a nossa sintonia? Mas isso pode mudar, né? Como? Isso pode mudar. Como assim? Se a gente nasceu com essa problemática em algumas áreas da nossa vida, pode ser que isso não se perpetue até o final da existência. Ah, sim, depende da pessoa, né? Já é um bom negócio. Já é um bom negócio. E diz o Dr. Bezerra, cada indivíduo é a história viva dos seus atos passados, a soma das suas experiências modela-lhe o caráter. Então, esse caráter que nós temos é a somatória disso tudo. As aspirações, o conhecimento e a responsabilidade moral. A soma dessas experiências trazem essas questões, né? Então, esse conhecimento, essa responsabilidade proposta pelo Espiritismo, sabendo da lei de causa e efeito, não é simplesmente assustar a pessoa com a questão da responsabilidade, não é? Não, é dar liberdade para ela. É liberdade, porque está na mão dela ou nas suas mãos para ela fazer alguma coisa. Então não depende necessariamente de situações externas. Não depende de alguém. Não depende de uma questão social. Depende do esforço da pessoa. Nós poderíamos objetar e dizer, mas eu estou numa situação social difícil. Mas provavelmente você pediu para reencarnar nesse meio social. O que será que você tem que aprender nesse meio social? Nós pedimos para reencarnar nesse meio. Aí a gente reencarna e engole outros valores da sociedade e coloca aquele meio que servia de laboratório para a gente em segundo plano, atendendo às propostas da socialização que nós recebemos. Aí a pessoa se desvia. E aí ela pode achar o meio dela muito inamistoso, muito ruim, mas foi ela que pediu, porque ela tinha alguma coisa para aprender lá. Autoanalisando-se, identificamos as imperfeições pessoais, percebendo a necessidade de obter a libertação de todas elas, as imperfeições pessoais. Então, qual é a imperfeição que te incomoda? O que você faz para se libertar dessas imperfeições? Poderia ser a culpa, pode ser a desonestidade, baixa autoestima, autocrítica, autoimagem distorcida, pessimismo, ficar em cima do muro, timidez, fugir do mundo, etc. São imperfeições que nós podemos apresentar. Nós podemos trabalhá-las, modificá-las, né? E essa modificação não é um liga-desliga. Eu desligo o meu orgulho e pronto, já sou humilde. É um processo, é um trabalho gradual. Seria bom desligar, né? Estas imperfeições fazem parte da nossa história evolutiva. Elas tiveram uma função. Só que agora se torna um peso, um obstáculo que precisa ser superado. E Joana de Ângeles vai dizer que um dos nossos inimigos mais perigosos que retém o nosso processo evolutivo é o egoísmo. É o egoísmo. O lema do egoísmo é primeiro eu, depois eu e por fim os meus. Primeiro eu, depois eu e depois os meus. Né? Ele é bem democrático, bem sociável, fraterno.
E é uma loucura essa questão do egoísmo. Bom, primeiro que ele vem dos nossos instintos animais. O instinto de preservação da prole. Ele teve uma função importante. Só que agora ele começa a ser um peso em nossa evolução. Ele começa a dificultar as nossas relações interpessoais, porque a gente só quer pra gente. E quanto mais nós retemos as coisas, achando que nós teremos domínio ou felicidade, mais nós queremos, mais. Você pega uma pessoa que tem aí uma fixação em algum objeto, por exemplo, mulher não gosta de comprar sapato, não é? Só algumas. Então ela compra 1, 2, 10, 20, 30, 50. É que não cabe mais, mas dá vontade de comprar e nunca consegue se saciar. Devia ser centopeia, não mulher. Então é interessante, né? Porque mesmo a pessoa tendo 2 carros, 3 carros, várias coisas, aquilo não consegue saciar, não consegue diluir o sentimento de falta. E aí é claro que tem também outros problemas, outros conflitos. Às vezes a personalidade, a identidade da pessoa está alicerçado no ter. E isso é um produto da sociedade materialista, que valoriza o ter como mais importante do que o ser. Então, eu sendo quem eu sou, não tem importância nenhuma. Agora, eu tendo status, eu sou bom, eu sou reconhecido. Então, ter parece mais importante. Ter um corpo perfeito, ter muito dinheiro, ter poder, ter conhecimento de várias coisas. Parece que a pessoa está atualizada, é feliz, etc. E continua atrás, sem se satisfazer. Né? Então, os meios de comunicação, as indústrias que ganham com isso, faz com que a gente fique focado nestas questões superficiais e deixamos de atender as necessárias, os valores imperecíveis, aqueles que a gente não perde. Então, por exemplo, se eu consigo me amar, eu já não preciso de aplauso dos outros. Seria bom, né? Nós nos arrumamos para quem? Para nós ou para os outros? É essa parte oculta, né? Que a gente não fala. Nós estamos muito preocupados com os olhares dos outros, com os olhares, julgamentos, com a indiferença, que é um olhar, né? Então, existe uma inquietação interna, um incômodo, alguma coisa tem dentro de nós que precisa desse artifício. No livro Missionários da Luz, que mostra a programação reencarnatória de espíritos mais lúcidos, esses espíritos, quando reencarnam, eles pedem para não ter corpos perfeitos. Eles já venceram o ego. Nós temos problemas de ego. Nós poderíamos dizer, não, eu não visto para os outros, mas se alguém falar mal da sua roupa, você deve ficar muito feliz, né? O nosso problema de ego faz parte do nosso estado evolutivo. Então, se nós desenvolvemos este valor, o auto-amor, o auto-respeito, a nossa atitude diante da vida pode ser diferente. Gente, o lance é que não dá para a gente desembaraçar a quantidade de influência que nós temos dos outros e da sociedade em nossa personalidade. Se você estuda um pouquinho da questão da socialização, você vai ver quantas pessoas são alienadas na vida quando se fala de massificação,
que elas não têm identidade própria, têm uma identidade coletiva, ela nem percebe que ela está fazendo coisas induzidas pelo meio social. Assim como nós poderemos não perceber que somos induzidos por obsessores algumas vezes, e parece que são opções pessoais. Aí falta o nosso autoconhecimento. Tem uma série de fatores que nos influenciam. O egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem, né? Os nossos direitos em primeiro lugar. Então, se eu já tenho esse desdém para com o outro, que sentimento é esse de desdém? Né? Não é de fraternidade. Como que eu posso estar bem se eu tenho sentimentos inamistosos dentro de mim? Aversivos, etc. Agora aí tem outra questão também, outra variável, né? Nós estamos tão acostumados com a sociedade patológica a viver com tormentos que parece que é normal. É normal. Ah, mas a vida é assim. A gente tem angústia, úlcera, dores, perdas. Então parece normal. Então ter esse sentimento inamistoso com o outro pode parecer normal. E aí o Espiritismo vem e rompe com essa visão materialista, reducionista, e fala que quando você tem sentimentos inamistosos com o outro, você está ligado a ele. Coisa que o materialismo não alcança. Não alcança. E até algumas abordagens psicológicas falam, você está com raiva, esmurra o travesseiro pensando na sua sogra, na sua... seja lá quem for. Isso pode ser bom ou ruim, depende. A telepatia não fica desligada. As nossas capacidades parapsíquicas, elas não desligam. Não desligam. A telepatia funciona todo o tempo. Você está pensando numa pessoa, seu pensamento chegou nela. Então, se você tem sentimentos inamistosos com ela, chega lá. Aí o seu pensamento chega lá, com os sentimentos inamistosos, pega os sentimentos dela e traz de volta para você. Então você fica com os seus e com o do outro. E o outro também fica com o seu, se ele estiver em sintonia. Se ele não estiver em sintonia, ele não pega nada. Gente, o Espiritismo simplesmente abre tudo isso que estava oculto, que nós não tínhamos ideia, e que esse comportamento doente, que parece normal, não é. Ele é altamente patológico. Então, como que nós podemos diferenciar, então, quando a gente, às vezes, não se importa com a opinião, né, de alguém a nosso respeito, de como você se veste ou se comporta, e às vezes você trata isso assim com indiferença, mas às vezes não é com indiferença, mas pode ser uma indiferença, quando realmente assim, a gente não se importa muito com... Você se veste como quer, age como quer, e às vezes a gente se cobra assim, será que eu estou sendo indiferente? Porque às vezes realmente tem coisa que eu não me importo mesmo, entendeu? Mas não porque eu seja indiferente, é porque eu não me importo mesmo. Mas isso pode acontecer? Olha, eu acho que se você tem a preocupação ainda com o outro, ainda tem um conflito, tem uma preocupação. Né? De estar preocupada se é indiferente ou não? Mas também eu vou pensar o quê se não pensar isso, né? Talvez não pensar. Mas não pensar não dá para fazer pensar. O Jung, ele fala da pessoa individuada. A pessoa individuada é aquela que se tornou ela mesma. Parece estranho, mas espera, eu sou eu mesmo. Não é bem assim. Você é você ou você é o papel que você veste, ou os papéis que você veste. Então eu te pergunto, se você tirar os papéis da sua vida, o que sobra? Se tirar o papel de mãe, de pai, estudante, dirigente, seja lá qual for o papel que você tem, o que sobra? Nós não aprendemos a tomar contato com isso. Não aprendemos.
Se tirar os papéis que nós temos, quem sobra? O eu. Mas quem é o eu? Eu não sei. Eu não sei. Porque a gente sabe dos papéis. Eu sou o passista no centro espírita. Eu sou o chefe no meu trabalho. Eu sou o empregado. Esses são os nossos papéis. Então, quando tira, a gente não sabe o que é. Então, a pessoa individuada, ela deixou de vestir esses papéis sociais, de estar identificados com os papéis, e se torna ele mesmo. Quem ele é. E esta pessoa, aí que está, né, que eu acho muito legal essa visão, porque algumas pessoas podem ter a ideia de que a evolução torna o indivíduo individualista. Não, individualista é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só pensa nela, etc. A individuada é que se tornou ela mesma. Segundo essa teoria, a pessoa individuada, ela é mais fraterna, ela compreende mais os outros, ela é mais sociável, ela não tem medo, ela não compete com as pessoas, porque ela é ela. Ela não é mais os papéis. É como os completistas que eu citei há pouco, que são aqueles que pedem para reencarnar em corpos e não chamem atenção. Porque isso não agrega nada na personalidade dele. Se ele ser o centro dos holofotes, não vai mudar nada. Ele não quer isso. E isso não alimenta nada. Então, ele já tem outros valores, imorredouros, imperecíveis, melhor dizendo. Então, por exemplo, o valor de ser amoroso, de se auto-amar, de respeitar as pessoas, ter consciência da sua própria existência, isso é tudo mais significativo. Mas vamos adiante, falando do egoísmo. André Luiz, alguém já leu o André Luiz aqui? Uma pessoa já leu. Legal. Bom, quem não conhece nada sobre a vida espiritual, André Luiz faz a apresentação do que é a vida espiritual, não é? Então leia a coleção André Luiz que você vai começar a entender melhor a personalidade, a existência, uma vez que ele mostra a relação que existe entre a sociedade extrafísica e espiritual com a sociedade intrafísica. Bom, André Luiz, ele está em nosso lar e ele, junto com os benfeitores espirituais, eles vão socorrer algumas pessoas que estão no umbral, que são regiões inferiores. E quando ele está indo com os benfeitores, ele vê um grupo de velhos jogando lama em si mesmos, isso fora do corpo, né? Ele está desencarnado, jogando lama em cima dos seus corpos. E André Luiz acha estranho. E ele identifica na voz de um desses velhinhos o seu avô. Foi o avô que de alguma forma pagou os estudos dele como médico, quando ele estava encarnado. E aí o benfeitor fala para ele ficar lá, observando, enquanto eles, os grupos, vão socorrer nas trevas os necessitados. E aqui tem a descrição, então, do avô do André Luiz. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Um deles observou em voz rouquenha: incalculável é a riqueza que descobrimos. Bom, eles estão jogando lamas em cima de si mesmos, pensando que é ouro. E aí o benfeitor espiritual vai explicar. São usuários desencarnados há muitos anos. Eles são agiotas. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio. São ineptos, eles não conseguem o equilíbrio. Menosprezavam direitos alheios. Armavam ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias. Tantos sofrimentos difundiram com as suas irrefletidas ações
que a matéria mental, que são os nossos pensamentos das vítimas, os pensamentos das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim, atordoados, deixam-se estas nos delitos, ou melhor, fixam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza. A mente deles, então, com essa couraça, que é a emissão do pensamento das suas vítimas, faz com que eles fiquem detidos nos crimes que eles praticavam. Aí é o que eu estava falando anteriormente da lei de causa e efeito. Você pega um agiota hoje, que ganha dinheiro em cima de alguém, como pode ser um banco também, e se vale do problema social para ganhar dinheiro em cima dos outros, eles vão ter que responder depois por isso. Então, o avô do André Luiz era tão apegado ao dinheiro que, ao desencarnar, por conta da ilusão, da fantasia, eles viam nessa lama, nesse lodo, como se fosse ouro. E a mente é bombardeada pelo pensamento das suas vítimas. Todos aqueles que não tinham dinheiro para saldar as suas dívidas, que sofreram, irradiavam suas ideias de ódio e raiva, toldando as suas mentes. É interessante isso, né? Tem um outro caso de André Luiz, de um escritor que ele escreve artigos chulos num jornal, sem compromisso nenhum. Mas esses artigos são indutores de pessimismo, de comportamentos inadequados. As pessoas que liam os artigos desse escritor se apegaram às suas ideias e, quando desencarnaram, foram reclamar com ele os tormentos que eles estavam vivendo. E esse escritor, ele cai no que André Luiz vai chamar de auto-obsessão. Ele está louco. Ele está louco de tal forma que ele não consegue discernir o que é a vida, o que são os pensamentos, e tão confuso que ele está. Por quê? Por causa do reflexo das suas vítimas incidindo sobre ele. Lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos tem as suas reflexões, tem as suas reações, né? Podem ser boas ou más. Dentro da visão patológica da sociedade, tem tanta gente fazendo coisas erradas que parece que é normal, que passa desapercebido. E que a gente fala, não, uma pessoa é esperta, olha só o que está conseguindo, olha que golpe, né? Só que ele não tem ideia do que ele está preparando para ele mesmo. E aí, quando nós vemos uma pessoa totalmente pirada, que a gente não consegue entender, que muitas pessoas falam que Deus foi injusto, é que a gente não sabe quem é aquela pessoa. Eu estava conversando com uma pessoa e ela está com transtorno do pânico. Quando a pessoa tem um transtorno do pânico, se ela tiver a crise no metrô, no ônibus, no banheiro dela, em qualquer lugar, ela vai ter muita dificuldade de voltar naquele lugar, porque ela associa o lugar com a crise. Então ela tem medo terrível de que aquilo aconteça de novo. E ela fica com manobras, manobrando seus pensamentos para não cair naquela situação que ela teve, a crise. É incrível como a pessoa fica desequilibrada. Isso é resultado do quê? De alguma coisa no plano dos pensamentos, da sua mente, das emoções. É muito tênue a linha divisória entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Muito sutil, muito sutil. A gente tem que prestar atenção. Por exemplo, nós temos uma tendência muito mal de ruminar ideias. Alguém te ofendeu, brigou, não deu certo alguma coisa, a pessoa fica ruminando, pensando, cai numa fixação mental. Cai numa fixação mental, não consegue parar de pensar. Aí esse pensamento se automatiza. Independente de ela querer pensar, ela está pensando. Né? E pior ainda quando pensa coisas negativas, porque coisas negativas, o pensamento já está carregado de negatividade. Então, ele pode adoecer a pessoa e pode também atrair pensamentos doentes. Mas vamos adiante.
Já está acabando. Nem tinha percebido. Diz Joana de Ângeles: torna-se indispensável um esforço lúcido para diluir o egoísmo, substituindo pelo altruísmo. Está aí uma substituição. Então o indivíduo nunca deu nada para ninguém. Agora ele pode, por exemplo, no carro ou no ônibus, ele compra algumas balas, quando vem um moleque pedindo, pode dar uma bala. Ou você, quando vai numa instituição, pode levar um saco de um quilo de açúcar, seja lá do que for, é um exercício de fazer o bem. E você pode dizer, não, mas isso não é uma coisa do coração, mas a coisa do coração se aprende. Ninguém dá do coração de imediato, é tudo aprendido. No começo você faz sem amar, no começo você faz sem desejar. É com o tempo que vai se simpatizando com a causa ou com a pessoa e vai aprendendo a amar. E ela fala aqui, aprendendo a doar, aprendendo a doar. O paradoxo é que o egoísta ele tem a impressão que vai faltar. E aí nós esbarramos em outras leis espirituais. Jesus fala a respeito disso, né? A quem mais tem, mais será dado. E a quem não tem, será tirado até o que ele tem. Trabalha com essas ideias, decifra essas ideias. A pessoa egoísta, ela irradia energias inarmônicas, doentias, que favorecem dificuldades. A pessoa altruísta, solidária, fraterna, irradia energias amistosas, facilitadoras de boas coisas. E não é só isso, gente. Quando o indivíduo ele sente essas energias amistosas, elas são muito potentes em termos de renovação da personalidade. O que isso vai trazer para a pessoa? Vai trazer bem-estar, confiança, certeza de que as coisas boas vão acontecer. Ela está saudável. Joana de Ângeles fala que o cultivo dos sentimentos elevados como o amor e a gratidão curam determinados conflitos que nós temos de personalidade. Só para ter ideia. Você pega uma pessoa mal-humorada. Quem aguenta uma pessoa mal-humorada? É terrível, né? Esse mau humor são coisas que ela fez. São lembranças amargas. São coisas que prejudicou terceiros, né? São memórias amargas que traz esse mau humor, que mexe na sua cognição, nas suas emoções, nos seus relacionamentos. E o bom humor, a alegria, a confiança, aquele estado, aquela certeza de que coisas boas vão acontecer, são resultados de harmonias internas. Por exemplo, resolver a questão das culpas. Resolver as culpas. As culpas causam conflito na gente e causa auto-obsessão. Vocês já ouviram falar de obsessão espiritual? Já? Auto-obsessão é quando o indivíduo obsedia a si mesmo. É louco isso, né? Como que alguém vai se auto-obsediar? Pois é. Você já viu gente batendo a cabeça na parede? Eu já vi. Ela está se obsediando. Gente se beliscando, gente se colocando para baixo, se subestimando, dizendo que é um lixo, que não vale nada, o que foi nascer? Auto-obsessão. Ela está fazendo mal para si mesma. Por quê? Por causa da culpa. Por que a culpa? Por causa de coisas erradas que fez. Fez coisas erradas, a mente cai no auto-julgamento. A mente não consegue ficar com essa discordância interna, com essa contradição interna. Então, você tem um valor de honestidade e comete um crime, vai haver um choque interno. Então, quanto mais nós vamos analisando o nosso mundo interno, nós vamos ficando mais equilibrados.
Resolvendo pela mudança, descobre os benefícios da generosidade e da cooperação. São essas energias que eu estou falando. São energias que vêm trazer para a personalidade uma confiança, um bem-estar, uma certeza de que está fazendo, uma superação dos conflitos. É uma coisa mais duradoura. Descobre os benefícios da generosidade e da cooperação, a alegria do prazer de viver, alegria do prazer de viver, diferente da angústia da vivência. A angústia que não dá vontade de acordar de manhã e não dá vontade de fazer as coisas. E aqui é a alegria. Alegria é estar contente com tudo, compreender que todas as coisas têm um significado. Eu não sei se vocês, só para fazer assim paralelos, eu não sei se vocês já andaram em determinados ambientes da cidade e quem tem sensibilidade sente nesses ambientes um mal-estar, um pessimismo, um medo, uma raiva, uma mescla de sentimentos. Aqui, esses sentimentos é o resultado dos pensamentos das pessoas que estão naqueles ambientes, que exteriorizam os pensamentos. Então, aqueles ambientes estão mostrando como que aquelas pessoas estão. A pessoa perde a perspectiva de tudo. E você pode entrar em ambientes, por exemplo, no centro espírita, que tem as energias preparadas, que o indivíduo sente um bem-estar, uma confiança muito grande. Porque aqui é emanado esses pensamentos e sentimentos elevados. E diz Joana de Ângeles: investir os dias atuais em favor do poder ditoso é atitude inteligente que não deve ser negligenciada. Investir é um investimento nessa melhoria. O futuro está aí, depende das ações que nós temos agora. Para finalizar, eu vou fazer duas citações, uma do Emmanuel e uma de Joana de Ângeles. O Emmanuel, já ouviu falar de Emmanuel? Já, né? Mentor do Chico Xavier. Ele diz o seguinte: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções, fenômeno mediúnico. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Sentes a excelsitude do teu próprio destino. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige para a elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? A gente poderia resumir sinteticamente dizendo, hein? Fazendo uma síntese disso. A gente poderia dizer: se conhecemos o Espiritismo e não somos felizes, ou não caminhamos para isso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se o Espiritismo abre as portas de possibilidades, mostrando a finalidade da vida, e isso não apazigua a pessoa, não traz conforto, ainda não houve entendimento suficiente. E depois, Joana de Ângeles, no livro Homem Integral, ela diz: o homem se deve renovar incessantemente, alterando para melhor os hábitos e atividades, motivando-se para o aprimoramento íntimo, com consequente movimentação das forças que fomentam o progresso pessoal e comunitário a benefício da sociedade em geral. Essa renovação é incessante. Não é somente um dia que a gente vem no centro, e também nem neurotizar essa transformação. Né? Neurotizar, o indivíduo sai aí fora, quer abraçar todo mundo, beijar todo mundo, dar o salário. Não é isso. Mas é ir trabalhando.
como que é a minha relação com a vida aí fora, com a sociedade? Eu sempre estou carrancudo, mal-humorado. Por exemplo, você entra no prédio de onde mora ou da sua empresa, você cumprimenta o zelador, seja lá quem for, a pessoa da sua seção, cumprimenta. Tem gente que anda na rua olhando para a calçada. Para a calçada. Ela não olha as pessoas, tem medo das pessoas. Nós vemos que a proposta do Espiritismo é libertadora. As pessoas que nós encontramos, inclusive o chefe, que pode ser chato, eles são os nossos irmãos evolutivos. Então, como que a gente lida com isso? Aproveitar esses conhecimentos para nós melhorarmos, para nós sermos mais felizes. Tem uma colocação que eu sempre repito da psicologia positiva, que ela diz: coisas boas já estão acontecendo. Já estão acontecendo. O problema é que as pessoas, muitas vezes caprichosas, querem mais. E aquilo que já está acontecendo, ela não desfruta, ela não degusta aquilo. Ela fica pensando em outras coisas que faltam. Nós já estamos em situações que são fortes de suprimento psíquico, de afeto, de coisas boas, de alegria, que a gente não consegue. Você veja, uma pessoa vai passear e brigando, às vezes com os lugares de passeio, não se diverte, e a proposta era aquela. Olha que loucura! Às vezes ela não consegue se desligar do trabalho, ela leva o trabalho junto. Então, é uma doença dela. E aquilo que seria uma fonte de alegria, de esclarecimento, não é mais, é uma fonte de sofrimento. Então, é uma inversão que a pessoa está fazendo. Ela é que não está sabendo viver. E aí ela projeta na vida os seus tormentos. Mas esse lugar só tem pessoa assim, assado, tudo é ruim. Se está chovendo, como que eu vou sair dessa chuva? Se está sol, mas com esse sol, não dá, né? Então, a gente saber lidar com aquilo que é natural. São fenômenos naturais, chovendo, fazendo sol. Nós vamos encontrar pessoas chatas, legais, tudo isso faz parte. Bom, nosso tempo agora acabou. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Mário. Mais uma